Ô meu povo de coragem provada no escuro, hoje é sexta-feira 13 de Quaresma, noite em que a linha entre vivos e mortos afiniza e fica transparente. Quem profanou o sagrado nessas horas pagou o preço que dinheiro nenhum quita. O Votião trouxe causos arrepiantes para provar. Já sapeca o dedão no like, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta de qual cidade você tá vendo a prosa com o Votião. Primeiro relato. O ano preto gigante no telhado do parto. Ô gente de alma firme e oração guardada no peito, ajeita essa coluna na cadeira e apura bem o ouvido, porque esse causo que o Votião vai soltar agora é daqueles que fazem o couro arrepiar na calada da noite. Lá 41, nos confins de Bragança, no interior bruto do Pará, numa sexta-feira 13 de Quaresma, duas mulheres de muita coragem enfrentaram o que nenhum homem daquela região teve peito para encarar. Dona Cotinha era parteira de mão cheia, dessas que já tinha trazido mais vida para o mundo do que padre batizou em dia de festa. Nha Rita, benzedeira de renome, carregava a fama de ter espantado a assombração de meia dúzia de casas naquele pedaço do Pará. As duas nunca tinham trabalhado juntas na mesma noite, até aquela sexta-feira amaldiçoada mudar tudo. O recado chegou pela boca de um moleque esbaforido no lusco-fusco. A mulher de Tonho Curuca estava passando mal no sítio da estrada do Arapiranga, e o parto não vinha de jeito nenhum. Dona Cotinha franziu a testa. Tonho Curuca era nome que ninguém pronunciava em voz alta depois que o sol se punha. O sujeito vivia enfurnado no mato, e os vizinhos juravam que ele acendia fogueira em noite de lua nova para fazer trabalho pesado no cruzeiro de estrada. Dona Cotinha enfiou a tesoura benta no bolso do avental, pegou a bolsa de panos limpos e saiu porta fora. No meio do caminho, bateu na janela de Nha Rita. A benzedeira abriu a porta já com o terço enrolado no pulso e um maço de arruda fresca debaixo do braço. Não precisou de explicação. Nha Rita farejou a encrenca no ar e disse apenas: "Vamos logo, comadre, que essa noite tá carregada." A estrada para o sítio era um trilho de barro vermelho, espremido entre mangueiras enormes. O sereno pesou nas telhas da mata, anunciando a cobrança que vinha de cima. Cada passo das duas mulheres afundava no chão mole, e o silêncio da Quaresma apertava o caminho dos lados. A noite inteira parecia estar prendendo a respiração junto com elas. Quando avistaram o sítio, Dona Cotinha parou seco. A casa era um caixote de madeira escura com uma única janela iluminada por lamparina fraca. No terreiro, 3 cruzes de pau fincadas no chão formavam um triângulo, e no centro havia cinza de fogueira recente misturada com penas pretas e pedaços de vela derretida. Nha Rita cuspiu de lado e murmurou uma oração curta entre os dentes. A Quaresma espalhou um luto invisível por cada canto do terreiro, pesando no ar que as duas respiravam. Tonho Curuca apareceu na porta com os olhos fundos e o rosto chupado. Não cumprimentou, não agradeceu. Apontou para dentro da casa com o queixo e sumiu na escuridão do quintal. Dona Cotinha entrou primeiro. O quarto dos fundos estava abafado, a lamparina chiava baixo, e a mulher de Tonho, uma moça de nome Gracelina, gemia agarrada no catre de corda com o rosto encharcado. A palidez da moça denunciava que o corpo estava no limite. Dona Cotinha lavou as mãos na bacia de água morna e começou o trabalho. Nha Rita se postou na cabeceira do catre, acendeu a arruda num pires de barro e começou a rezar em voz baixa, passando a fumaça verde por cima de Gracelina. O quarto cheirava a suor, a erva queimada e a medo velho. A respiração de Gracelina arranhou o gogó, engolindo poeira invisível que parecia brotar das paredes daquela casa marcada. Foi na terceira reza de Nha Rita que o primeiro sinal veio.
Um baque surdo no telhado, pesado, e a cumeira inteira rangeu. Dona Cotinha ergueu os olhos para o forro de palha. Nhá Rita parou a reza no meio da palavra. O silêncio virou um bicho vivo respirando no canto da sala, ocupando cada fresta da casa. Gracelina soltou um gemido longo e a lamparina diminuiu, até virar uma bolinha de luz azulada, fraca, quase pedindo licença para morrer. O segundo baque foi mais forte. Poeira caiu do forro e o catre balançou. Dona Cotinha apertou a tesoura benta no bolso e olhou para Nhá Rita. A benzedeira tinha o rosto duro, os olhos cravados no teto. No telhado daquela casa, algo tinha pousado e não era bicho do mato. O pio veio em seguida. Grosso, engasgado, arrastado. O canto de um anu preto, mas num tom que nenhum pássaro de verdade seria capaz de produzir. Grave, cavernoso, o som descia pelo forro e grudava nas paredes do quarto. A cada pio, a temperatura despencava. O ar gelou na garganta das três mulheres e a lamparina piscou, quase entregou a chama pro breu. Nhá Rita se levantou do banquinho com a arruda em punho. A alma bateu no teto da boca querendo pular para fora, mas a benzedeira engoliu o pavor e ergueu a voz. A reza saiu rasgada, firme, cortando o ar pesado do quarto na marra. Cada palavra da oração batia de frente com o pio medonho que descia do telhado, e o duelo espiritual rachou a madrugada ao meio. Dona Cotinha aproveitou a força da reza e voltou ao trabalho. As mãos tremiam, mas os anos de ofício seguravam a firmeza nos dedos. Gracelina urrava de dor, o corpo inteiro contraído, e a parteira guiava cada movimento com a precisão de quem já tinha vencido noites piores. O anu preto no telhado mudou o canto. O pio engasgado virou um som contínuo, um ronco grave e molhado que fazia a madeira da cumeeira vibrar. O forro de palha se abaulou para dentro e o cheiro que desceu de cima era de terra molhada de cemitério misturada com flor podre. Uma friagem de cova velha lambeu o calcanhar das três mulheres e subiu pela canela, pelo joelho, pela espinha, paralisando músculo por músculo. Nhá Rita deu 3 passos para frente e enfiou a arruda acesa direto na fresta do forro. A fumaça verde subiu em espiral grossa, e o grito que veio do telhado não era de pássaro. Era de algo que usava a forma do pássaro para se esconder. O anu preto bateu as asas com tanta fúria que telhas se soltaram e caíram no terreiro estilhaçando no chão. A benzedeira não recuou. Ergueu o terço na mão esquerda, a arruda na direita e berrou a oração final com uma voz que saiu do fundo da barriga, do fundo da fé, do fundo de todas as noites que ela já tinha enfrentado o invisível. O pio engasgado travou no ar. A lamparina explodiu numa chama alta e alaranjada que iluminou o quarto inteiro. Gracelina soltou um grito longo, o corpo arqueou no catre e Dona Cotinha segurou firme. O choro de vida nova rompeu a madrugada no mesmo instante em que o baque no telhado sumiu, e um bater de asas imenso cortou o céu de Bragança rumo à mata escura. Nhá Rita desabou no banquinho com a arruda apagada entre os dedos, o rosto lavado de suor e lágrima. Dona Cotinha ergueu a nova vida nos braços, embrulhada num pano limpo, e encostou no peito de Gracelina. A moça chorava baixinho, agarrada ao calor daquele milagre que quase não veio. As duas mulheres saíram do sítio antes do sol nascer. Tonho Curuca não apareceu para agradecer, e nenhuma das duas fez questão. Na estrada de volta, Nhá Rita parou, olhou para o céu cinzento da madrugada e disse baixinho: "Aquele bicho não era bicho, comadre. Era a cobrança em forma de asa." Dona Cotinha apertou a tesoura benta no bolso e concordou com a cabeça. Não precisava de mais palavra. Em Bragança, quem ouviu o causo daquela noite nunca mais desrespeitou sexta-feira de Quaresma.
e as parteiras mais velhas passaram a carregar um ramo de arruda benta no fundo da bolsa, porque aprenderam com Dona Cotinha e Nha Rita que tem noite em que trazer vida para o mundo é uma guerra contra o que quer levar. Tem coragem que não vem do músculo, vem da fé plantada fundo no peito. Duas mulheres de mãos calejadas enfrentaram o que homem nenhum ousou encarar, porque sabiam que o amor protege mais do que qualquer tranca. Quem carrega a oração na boca não treme diante de agouro nenhum. Agora, segura a lamparina firme, que o próximo causo traz um avarento que mexeu com o que não devia. E quando a ganância rouba a luz de defunto, a treva cobra na mesma moeda. Segundo relato, o ladrão de luz no cemitério velho. Chega mais, meu povo de coragem testada, que agora o Votião vai contar um causo que faz a gente pensar duas vezes antes de apagar vela alheia. Lá na Serra Fria de Bananeiras, na Paraíba, no ano de 1942, Astério Pena era dono de uma avareza tão entranhada na carne que contava até os grãos de sal da salmoura. Na quaresma daquele ano, o querosene sumiu das prateleiras e Astério, que tinha dinheiro costurado no forro do colchão, preferiu o breu a gastar 1 centavo com luz. Mas quando a sexta-feira 13 chegou, engolindo a serra numa neblina grossa, a escuridão do casebre apertou o juízo do avarento de um jeito que ele não esperava. O sino da matriz bateu 9 pancadas arrastadas quando Astério tomou a pior decisão da vida dele. Subiu o morro até o cemitério velho, empurrou a cancela enferrujada e caminhou entre as fileiras de túmulos com uma sacola de estopa na mão. O escuro engrossou, fechando a porta para o resto do mundo, e o cheiro de crisântemo murcho grudou nas ventas do avarento enquanto ele arrancava os tocos de vela um por um, raspando a cera com a unha grossa. Na pressa, o joelho bateu numa lápide rachada e Astério travou no lugar, o ouvido esticado, esperando alguma cobrança daquele campo santo profanado. O silêncio respondeu pesado, carregado, grudento. Juntou 7 tocos, cada um pertencente a um morto diferente, cada um aceso por uma família de luto, e correu de volta para o casebre com o sangue empedrado nas veias, cobrando a conta do susto de andar entre defunto àquela hora. Trancou a porta com ferrolho de ferro, espalhou os 7 tocos pelo quarto e acendeu o primeiro com um fósforo trêmulo. A chama subiu, mas a luz não se espalhou. O clarão morreu a 2 palmos do pavio, grudado na vela, recusando iluminar além do próprio corpo de cera. Astério acendeu o segundo toco. A mesma coisa. O terceiro, o quarto, o quinto. 7 velas acesas num quarto pequeno, e a escuridão continuava dona do espaço, emparedando cada chama numa bolha de claridade miserável que não alcançava as paredes. Astério passou a mão perto de uma das chamas e não sentiu calor nenhum. A vela ardia fria, morta por dentro, acesa só na aparência. Luz de defunto não aquece vivo. O faro de terra revirada empesteou o quarto fechado. Astério tapou o nariz com as costas da mão e girou o corpo. As 7 chamas ardiam retas, paradas, firmes. Nenhuma piscava. Nenhuma respondia à corrente de ar que entrava pela fresta da janela. A primeira sombra apareceu na parede dos fundos. A silhueta de uma mulher curvada se formou devagar, recortada pela luz da vela mais próxima. A figura projetada na taipa vestia um xale pesado sobre os ombros e mantinha as mãos cruzadas na altura do peito, na posição de quem reza diante de caixão. A valentia esfarelou na mão do avarento, escorrendo pelos vãos dos dedos, e Astério recuou até encostar na porta trancada. A segunda sombra nasceu na parede da direita. Um homem de chapéu largo, cabeça baixa, ombros curvados pelo peso de um luto que não acabava. A terceira surgiu no canto oposto.
Uma figura magra, alta, com os braços estendidos na direção da vela do centro do quarto. Cada toco de cera carregava a saudade de quem tinha acendido aquela chama no túmulo de alguém querido. E agora a saudade cobrava o roubo. O cheiro de crisântemo voltou, mais forte, misturado com um bafo de terra molhada que subia do chão e grudava no fundo da garganta de Astério. Astério tentou soprar a vela mais perto. O fôlego pediu licença e largou o peito no vazio. O ar saiu da boca do homem e a chama não se mexeu. Soprou mais forte. Nada. As velas de defunto não obedeciam sopro de vivo. A quarta sombra já se movia na parede, arrastando os pés numa marcha lenta de cortejo. A quinta surgiu ao lado da janela, bloqueando a única entrada de luz da rua. A sexta ocupou o espaço atrás do catre, e Astério sentiu o colchão afundar devagar, o peso de uma presença invisível sentando na beira da cama, onde ele dormia toda a noite. A corda do catre gemeu esticada e o cheiro de flor murcha engrossou no quarto, misturando luto com um mofo de cova velha. O quarto inteiro estava cercado. 7 velas, 7 sombras, 7 lutos profanados. As figuras na parede começaram a se mover juntas, num cortejo lento e cadenciado, e o choro veio baixo, abafado, saindo de dentro da própria taipa. Um lamento arrastado de velório que brotava das paredes, do chão, do teto. A casa inteira chorava a dor roubada. A temperatura despencou, e o bafo de Astério saiu branco da boca, visível na penumbra das velas que não iluminavam. A 7ª sombra apareceu na porta trancada, maior que as outras, e esticou o braço escuro na direção do avarento. O dedo comprido apontou para o peito de Astério, e o ar engastalhou no meio do peito, recusando descer. O dedo foi chegando perto. E a cada palmo que avançava, o frio apertava mais as costelas do homem, espremendo o pulmão numa prensa de gelo. Astério caiu de joelhos no chão de terra batida. A voz morreu na seca da boca antes de virar palavra. As sombras se fecharam em roda, apertando o espaço, e as 7 chamas começaram a crescer. A cera derretia rápido, escorrendo pela mesa, pelo chão, pelos cantos, e cada gota que tocava a terra soltava um suspiro fundo que arrepiava o couro da cabeça aos pés. O calor das velas não esquentava, gelava. Um gelo de defunto que subia do chão e tomava conta do corpo de Astério, travando os joelhos, endurecendo os dedos, congelando o fôlego na garganta. O avarento se arrastou até a porta e puxou o ferrolho com as mãos travadas de frio. A tranca emperrou. Astério puxou de novo com os dedos escorregando no ferro gelado e sentiu nas costas o hálito de todas as sombras juntas. Um bafo de sepultura que empurrava o corpo dele contra a madeira da porta. Puxou pela 3ª vez, com o resto de força que o corpo ainda oferecia, e a porta abriu num estalo seco. Astério rolou para fora e caiu no terreiro de cara no chão molhado de sereno. Atrás dele, dentro do quarto, as 7 velas apagaram todas ao mesmo tempo, e o choro das paredes cessou num corte afiado. Quando os vizinhos encontraram Astério na manhã seguinte, o homem estava encolhido no terreiro, tremendo, com os olhos arregalados e os cabelos, que eram pretos na véspera, brancos da raiz até a ponta, brancos de espanto. A boca mexia num murmúrio repetido que ninguém entendia. Dentro do casebre não havia rastro de vela, de cera, de nada. O quarto estava limpo, mas no chão de terra batida, 7 marcas redondas de queimadura formavam um círculo no lugar onde Astério tinha caído de joelhos. O avarento nunca mais falou direito. Passou o resto dos dias sentado na porta do casebre, olhando para o nada, murmurando pedidos de perdão para gente que ninguém via. Quando alguém chegava perto,
Astério cobria o rosto com as mãos e repetia: devolve a luz, devolve a luz. O dinheiro costurado no colchão foi encontrado depois da morte dele, intacto, porque Astério Pena aprendeu na carne que a pior escuridão não é a que falta luz, é a que sobra culpa. Em Bananeiras, as famílias que frequentavam o cemitério passaram a acender 2 velas em cada túmulo, uma para o morto descansar e outra para nenhum vivo ter a tentação de roubar. Luz de defunto carrega o peso da saudade de quem ficou. Roubar a chama de um túmulo é arrancar o último abraço que o vivo consegue dar para o seu morto. Tem coisa nesse mundo que não tem preço, e a ganância do homem descobre isso quando já é tarde. Firma o pé no chão, que o próximo causo traz um vaidoso que arrancou o pano de um espelho na quaresma, e o reflexo devolveu a verdade que ele não queria enxergar. Terceiro relato: o pacto cobrado no vidro do espelho. É, meu povo que não arrega diante de causo brabo, encosta nessa parede e presta atenção no que o Votião vai soltar agora, porque essa história cheira a enxofre e a vaidade podre. Lá em Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, no ano de 1936, vivia um comerciante de nome Rutílio Magalhães, dono da maior casa de secos e molhados da cidade, um casarão de 2 andares com varanda de ferro batido e um espelho de corpo inteiro importado de Portugal que ocupava a parede da sala principal. Rutílio enriqueceu rápido demais para o gosto da vizinhança e o povo cochichava nos fundos da igreja que aquela fortuna não veio do balcão de vender farinha. A quaresma daquele ano caiu pesada sobre Rio Pardo. O padre Silvano mandou cobrir todos os espelhos das casas com pano preto, tradição sagrada de respeito ao luto do Cristo. Cada família obedeceu. Cada espelho da cidade dormiu tapado sob tecido escuro. Cada um, menos o de Rutílio Magalhães. Na sexta-feira 13, o comerciante chegou em casa depois de fechar o armazém, encarou o pano preto jogado sobre o espelho da sala e sentiu o orgulho ferver na boca do estômago. Arrancou o tecido com um puxão seco, jogou no chão e ficou de frente para o vidro, alisando o bigode com a ponta dos dedos. Espelho nenhum me esconde, disse para si, e o reflexo concordou com um sorriso largo. O juízo virou fumaça de candeia apagada e sumiu no breu quando Rutílio percebeu que o sorriso no espelho durou mais do que o dele. O reflexo manteve os lábios abertos por 2, 3 segundos a mais, enquanto o rosto de carne já tinha fechado a boca. Rutílio piscou. O reflexo não piscou junto. Os olhos do outro lado do vidro ficaram abertos, fixos, cravados nos dele com uma intensidade que o comerciante nunca tinha visto no próprio rosto. Rutílio recuou um passo. O reflexo não recuou. Ficou parado na mesma posição, de frente, com os braços ao lado do corpo e a cabeça um pouco inclinada para o lado esquerdo. O comerciante virou o rosto para a direita. O reflexo virou para o mesmo lado, quebrando a regra do espelho, acompanhando o movimento em vez de inverter. Rutílio ergueu a mão direita. O reflexo ergueu a mesma mão, a direita não a esquerda, e continuou subindo. Passou da altura do ombro, da orelha, do topo da cabeça e apontou para o teto com o indicador esticado, num gesto que Rutílio não estava fazendo. A mão de carne do comerciante estava na altura do peito. A mão do espelho apontava para cima e o dedo tremia num ritmo constante, marcando uma contagem que só o reflexo conhecia. O cheiro chegou primeiro. Um fedor de carniça grossa, de bicho morto no sol, de carne estragada em dia de calor. O couro arrepiou do calcanhar até a nuca num tranco só, e Rutílio tapou o nariz com a mão, os olhos lacrimejando. O fedor saía do espelho, brotava do vidro, escapava pelas bordas da moldura de mogno e se espalhava pela sala numa onda quente e pegajosa que grudava na pele e na roupa.
O reflexo começou a mudar. A pele do rosto no espelho escureceu, primeiro nos cantos da boca, depois ao redor dos olhos, espalhando num tom de fruta passada que vai apodrecendo da casca para o caroço. Manchas pardas se alastraram pelas bochechas, pelo pescoço, pelas mãos, e a pele inchou em bolhas finas que estouravam sozinhas, soltando uma umidade turva. A carne do reflexo estava apodrecendo diante dos olhos de Rutílio, e cada segundo trazia uma camada nova de decomposição. Os lábios racharam e encolheram, revelando dentes amarelados. As pálpebras incharam, escureceram, e uma secreção turva escorreu pelo canto do olho do reflexo, descendo pela bochecha podre num rastro brilhante. O bigode bem aparado, o mesmo que Rutílio alisava com vaidade toda manhã, caiu do rosto do reflexo em tufos, grudando no vidro por dentro. Rutílio quis correr. O osso da perna chumbou no chão, negando o próximo passo. Os pés grudaram no assoalho de tábua corrida e o corpo inteiro enrijeceu numa trava que não vinha dos músculos. Vinha de dentro, do fundo, do lugar onde a dívida morava. Porque Rutílio sabia o que estava vendo. O reflexo não mostrava o corpo dele. Mostrava a alma. E a alma de quem faz pacto no escuro apodrece antes do corpo, apodrecendo de dentro para fora. Lenta, silenciosa, escondida atrás de bigode bem aparado e terno de linho. O reflexo ergueu as duas mãos apodrecidas e encostou do lado de dentro do vidro. As palmas escuras pressionaram a superfície e o espelho estufou para fora. O vidro ganhou uma barriga, uma curvatura impossível, e as mãos do reflexo empurravam do outro lado querendo atravessar. A moldura de mogno rangeu, os parafusos da parede gemeram e uma rachadura fina cortou o espelho de cima a baixo, dividindo o rosto podre em duas metades desiguais. O fedor engrossou a ponto de Rutílio vomitar no próprio sapato. A presença amaldiçoada tomou conta do espaço, roubando o ar limpo da sala. E cada respiração trazia o gosto de cova aberta para dentro do peito do comerciante. O reflexo abriu a boca, uma boca larga, esticada além do possível. E o som que saiu do espelho não era voz. Era um chiado longo, agudo, o rangido de madeira de caixão sendo pregada, misturado com o estalo molhado de carne que se desfaz. Rutílio caiu de joelhos no assoalho. As mãos do reflexo continuavam empurrando o vidro, e a rachadura se alargou, serpenteando pela superfície numa linha irregular que cortava o rosto podre ao meio. Um líquido escuro, grosso, com cheiro de formol e terra encharcada, escorreu pela fenda do espelho e pingou no assoalho. Cada gota que tocava a madeira deixava uma marca preta que fumegava baixo, queimando a tábua devagar. E o rangido do mogno da moldura ecoava pela sala vazia. O comerciante juntou o resto de força que ainda morava no corpo, fechou os olhos e se jogou para o lado, quebrando a trava dos pés no assoalho. Rolou pelo chão até a porta da sala e se arrastou para o corredor escuro, arranhando as tábuas com as unhas. Atrás dele, o espelho estourou, o vidro explodiu para dentro, os cacos voaram na direção contrária da sala, sugados para o outro lado, para o fundo escuro da moldura, para o lugar de onde o reflexo tinha vindo. A moldura de mogno ficou vazia, oca, e o cheiro de carniça sumiu num golpe seco, substituído por um silêncio tão espesso que Rutílio ouviu o próprio coração batendo descompassado dentro da caixa do peito. Na manhã seguinte, o comerciante mandou um empregado arrancar a moldura da parede e queimar no quintal. No lugar onde o espelho ficava, a parede de cal tinha uma mancha escura, na forma exata da silhueta de um homem de braços erguidos. E nenhuma mão de tinta, por mais demãos que passasse, conseguiu cobrir aquela marca.
Rutílio Magalhães fechou o armazém 3 meses depois, vendeu o casarão por um preço miserável e foi embora de Rio Pardo sem despedida. Quem comprou a casa mandou derrubar a parede da sala. O pedreiro que bateu a primeira marretada jurou que a parede sangrou um líquido preto e fedido antes de desabar. Em Rio Pardo, o caos do espelho de Rutílio correu de boca em boca por décadas, e nenhum comerciante da cidade ousou deixar espelho descoberto na quaresma. A vaidade tem um preço alto e o vidro tem memória longa demais. Espelho mostra o que a gente é por fora, mas tem hora que ele resolve mostrar o que a gente esconde por dentro. Quem vende a alma no escuro vive de aparência até o dia em que o reflexo cansa de mentir. Nesse dia, não tem moldura que segure a verdade. Esfrega esse arrepio do braço, meu povo, que o próximo caos traz um boêmio que cuspiu cachaça nos pés de um santo de madeira maciça. E a madeira cobrou a ofensa com passos na madrugada. Quarto relato. O bêbado que zombou do santo antigo. Volta e meia aparece um causo que o Votião conta com a voz mais baixa, porque tem história que pede respeito até na hora de soltar pro ar. Lá nas ladeiras de Sabará, nas Minas Gerais, no ano de 1940, o boêmio Targino Veloso saiu do boteco numa noite de sexta-feira, 13 de quaresma, encharcado de cachaça. A chuva desabou grossa e o sujeito se escondeu na capela de Nossa Senhora do Ó. No escuro do altar, descansava uma imagem do bom Jesus talhada em madeira maciça, com mais de 200 anos de devoção nas costas. A cachaça falou mais alto que o juízo. Targino caminhou até o santo com o passo torto, fez uma reverência debochada e cuspiu um gole de pinga nos pés da imagem. Riu alto, deu as costas e sumiu na chuva rumo ao seu rancho de taipa no fim da ladeira. Chegou em casa, largou o corpo no catre e apagou antes de tirar as botas. A noite engoliu Sabará num breu espesso. O cheiro acordou Targino. Incenso, forte, denso, entrando pelas narinas e descendo pro pulmão com o peso de fumaça de igreja em dia de missa solene. O boêmio abriu os olhos no escuro do rancho. Um cômodo só, de taipa grossa, porta de madeira sem tranca e uma janela estreita para o quintal. E sentiu o peito apertar. Não tinha incenso naquele rancho. Não tinha vela. Não tinha nada que pudesse soltar aquele cheiro de sacristia no meio da madrugada. A coragem secou na raiz antes de dar o primeiro fruto, e Targino ficou deitado no catre, imóvel, com os olhos arregalados, tentando furar a escuridão que ocupava cada canto daquele cômodo apertado. O som veio do quintal. Distante primeiro, abafado pela chuva que já tinha virado garoa fina. Toque! Um estalo oco, pesado, de coisa dura batendo na terra. Depois, o arrasto. Um chiado longo de madeira sendo arrastada no chão seco debaixo do beiral. Toque. Arrasta. Toque. Arrasta. O ritmo era lento, cadenciado, paciente. O passo de quem não tem pressa porque sabe que a porta não tem tranca. Targino sentou no catre. O medo fincou a unha no fundo do estômago, rasgando a paz que a cachaça tinha emprestado. O cheiro de incenso engrossou no cômodo, pesado a ponto de grudar na língua, e o boêmio sentiu o gosto amargo de copal e benjoim no fundo da garganta. Toque! Arrasta! Toque! Arrasta! Mais perto. O som já não vinha do quintal. Vinha do corredor de terra entre a cerca e a parede do rancho. O boêmio desceu do catre e firmou os pés no chão de terra batida. As pernas bambearam, mas o instinto empurrou o corpo até a janela estreita. Encostou o rosto na fresta entre a madeira e o batente e espiou para o quintal. A garoa fina borrava a escuridão, mas a lua de quaresma, magra, amarelada, iluminava o suficiente para Targino enxergar o caminho de terra que levava até a porta do rancho.
E no caminho, algo se movia. A silhueta era de um homem, mas o andar não era de gente viva. O corpo se inclinava para frente a cada passo, rígido, travado nos ombros e nos quadris, e os pés batiam no chão com aquele estalo oco de madeira contra a terra seca. Toque, arrasta, toque, arrasta. A figura avançava pelo caminho com a cabeça tombada para o lado, os braços duros ao longo do corpo, e a cada passo o cheiro de incenso dobrava de intensidade dentro do rancho. A garoa parou de cair, e o silêncio da madrugada amplificou cada estalo no chão, cada chiado de madeira arrastada que ecoava entre as paredes de taipa. Um cheiro de vela chorada invadiu as ventas do boêmio, rasgando o resto de coragem que ele ainda guardava no peito. Targino largou a janela e recuou para o canto mais escuro do rancho. Encostou na parede de taipa e sentiu a umidade da terra gelada nas costas. Os passos pararam do lado de fora da porta. O silêncio que veio depois foi pior que o som. Um silêncio de julgamento, de cobrança, de sentença esperando ser pronunciada. O pavor trancou as juntas do homem, esquecendo a chave, e Targino ficou cravado na parede com a boca aberta e o ar preso na garganta. A porta rangeu. Não empurrada, rangeu sozinha, a madeira velha cedendo devagar no gonzalo enferrujado, abrindo uma fresta larga o bastante para deixar entrar a claridade pálida da lua e o cheiro de incenso que agora tomava o rancho inteiro numa nuvem grossa e sufocante. Na fresta da porta, a silhueta parou. De perto, Targino viu o que a distância escondia. A figura era de madeira. O rosto talhado a formão, os olhos pintados em tons de castanho escuro, a barba esculpida em ondas, as mãos cruzadas no peito com as marcas de tinta e verniz gasto de séculos de devoção. O bom Jesus da capela de Nossa Senhora do Ó estava na porta do rancho de Targino Veloso, de pé, firme, plantado na soleira com o peso de 200 anos de fé nas costas de madeira. A imagem não se movia. Estava parada na fresta, de pé, sustentada por força nenhuma que a natureza pudesse explicar. Mas os olhos pintados, aqueles olhos que Targino tinha encarado com deboche horas antes no altar da capela, brilhavam na penumbra com uma luz própria que não vinha da lua nem de vela nenhuma. O brilho era frio, parado, antigo, carregado do peso de cada oração que já tinha sido rezada diante daquela imagem e perfurava a escuridão do rancho até encontrar os olhos do boêmio no canto da parede. Targino abriu a boca para gritar. O peito afundou, engolindo o próprio grito, e o som morreu antes de nascer. As pernas cederam, o corpo escorregou pela parede e o boêmio desabou sentado no chão de terra com as mãos agarradas na cabeça. O cheiro de incenso queimou os olhos. As lágrimas desceram quentes pelo rosto sujo de cachaça e poeira. E Targino fechou os olhos com força, murmurando uma oração que não rezava desde a infância, tropeçando nas palavras esquecidas, engasgando nos pedaços de Ave Maria que a memória oferecia aos pedaços. A voz saiu rachada, embargada, e cada sílaba da reza custava o dobro do fôlego porque o incenso ocupava o espaço que o ar precisava para entrar no pulmão. Quando abriu os olhos, a porta estava fechada. O cheiro de incenso tinha sumido por completo. O rancho estava no mesmo breu de sempre, e o silêncio da madrugada de Sabará não trazia mais nenhum estalo de madeira na terra. Targino ficou sentado no chão até o primeiro galo cantar, tremendo, com as costas molhadas de suor gelado e a boca seca de rezar. De manhã cedo, o boêmio desceu a ladeira até a capela. A porta estava trancada por dentro, e o sacristão jurou que ninguém tinha entrado na madrugada. Quando abriram a capela, a imagem do bom Jesus estava no altar,
no mesmo lugar de sempre. Mas os pés da imagem estavam sujos de barro vermelho, fresco, úmido, grudado na madeira. O mesmo barro escuro do caminho que levava ao rancho de Targino, lá no fim da ladeira. Targino Veloso nunca mais bebeu cachaça. Virou o homem mais devoto de Sabará. Primeiro a chegar na missa e último a sair, e passou o resto da vida cuidando daquela capela com as próprias mãos. Quem perguntava o motivo da mudança recebia sempre a mesma resposta. Tem santo que não precisa de milagre para cobrar respeito, basta dar um passo. Imagem de santo carrega a fé de gerações inteiras nas costas de madeira. Quem cospe no sagrado, cospe na oração de todos que rezaram ali antes. E a cobrança não precisa de voz, não precisa de grito. Basta o peso de um passo no escuro para endireitar a alma torta. Esfria a testa com a mão e segura firme, que agora o Votião vai para o sertão bruto do Ceará mostrar que a sede pode ser cobrança que água nenhuma desse mundo consegue matar. Quinto relato: a sede cobrada pelos mortos da Quaresma. O meu povo de peito largo e ouvido afinado, acomoda esse corpo que agora o causo desce seco na garganta. Lá em Quixadá, no Ceará, terra dos monólitos e do sol que racha pedra no meio, no ano de 1944, a seca castigou o sertão com uma fúria que secou até o pranto dos olhos. Os açudes viraram poeira. Os riachos encolheram para nada e o único poço que ainda dava água ficava dentro da cerca do fazendeiro Ariosvaldo Catunda. Na sexta-feira 13 de Quaresma, 3 famílias desceram da serra com os lábios gretados e as canecas vazias, pedindo um gole de água. Ariosvaldo apareceu na varanda, cruzou os braços e mandou todo mundo embora. Água minha não molha a língua de quem não paga, disse, e trancou o portão da cerca com cadeado. A noite caiu sobre Quixadá, trazendo um frio que não combinava com o sertão. Ariosvaldo trancou as janelas do casarão, tomou o último copo de água da moringa e se deitou na rede da sala com a espingarda encostada na parede. O silêncio estalou no pé do ouvido, anunciando visita do além. Mas o fazendeiro confundiu o arrepio com o frio da noite e fechou os olhos. O silêncio estalou no pé do ouvido, anunciando visita do além. Mas o fazendeiro confundiu o arrepio com o frio da noite e fechou os olhos. O murmúrio acordou Ariosvaldo na madrugada escura. Era reza. Uma reza arrastada, baixa, saindo de muitas bocas ao mesmo tempo, num tom que não pertencia à gente viva. O fazendeiro abriu os olhos na escuridão da sala e sentiu a rede balançar sozinha, devagar, no embalo de mão invisível. A espinhela travou gelada, negando sustento para o corpo, e Ariosvaldo ficou paralisado na rede, ouvindo o murmúrio crescer do lado de fora do casarão. Juntou coragem e rolou da rede. Caminhou até a janela da sala e afastou a cortina de chita com a ponta dos dedos. O que viu no terreiro gelou cada gota de sangue que corria nas veias do fazendeiro. Uma fila de figuras caminhava em direção ao poço. Dezenas delas, uma atrás da outra, vestidas de luto pesado, com véus escuros cobrindo os rostos e velas apagadas nas mãos. A lua de Quaresma, fina, cortante, iluminava a procissão com uma luz prateada que atravessava os corpos, porque os corpos não eram sólidos. As figuras eram translúcidas e a luz da lua passava por dentro delas, projetando sombras duplas no chão de terra. A procissão das almas. Ariosvaldo conhecia o causo de ouvir falar nas noites de fogueira, mas nunca acreditou. Os mortos de luto caminhavam em silêncio agora. A reza tinha parado, e o único som era o arrastar dos pés descalços na terra seca. Um chiado fino, contínuo, de dezenas de pés que não pesavam nada, mas marcavam o chão com pegadas de cinza branca.
A angústia apertou a carne de dentro para fora, e o fazendeiro agarrou o batente da janela com as duas mãos para não cair. A primeira figura chegou ao poço. Ariosvaldo esperava que bebessem a água. Já estava pronto para aceitar o roubo, para aceitar qualquer coisa, contanto que a procissão fosse embora. Mas a figura não bebeu. Inclinou o corpo sobre a borda do poço, abriu as mãos e deixou cair um punhado de terra escura dentro da água. Terra de cemitério. Ariosvaldo sentiu o cheiro de lá de dentro do casarão, um fedor de cova aberta que entrou pelas frestas da janela e desceu para o estômago. A segunda figura fez o mesmo. Chegou ao poço, abriu as mãos, despejou terra. A terceira, a quarta, a quinta. Cada alma da procissão carregava um punhado de terra dos mortos e jogava dentro do poço, num ritual lento e silencioso que entupia a água gole por gole. O fazendeiro correu até a porta do casarão. A culpa laçou a garganta num nó cego de forca, e Ariosvaldo puxou o trinco com as mãos trêmulas. Abriu a porta e gritou para o terreiro: "Para! Podem beber! Podem levar tudo!" A voz saiu rachada, desesperada, mas nenhuma figura se virou. A procissão continuava no mesmo passo, no mesmo silêncio, despejando terra no poço com a paciência de quem cobra uma dívida que não aceita pagamento em palavra. Ariosvaldo desceu os degraus da varanda e correu para o poço. Quando chegou perto da primeira figura, o ar gelou na garganta e o corpo travou. De perto, as figuras não tinham rosto debaixo dos véus. O espaço onde deveria haver olhos, boca, nariz, era um vazio escuro que puxava a luz da lua para dentro e não devolvia. O fazendeiro caiu de joelhos na beira do poço e olhou para baixo. A água que restava era uma lama escura, grossa, cheirando a defunto e a terra de 7 palmos. O poço estava morrendo diante dos olhos de Ariosvaldo, entupido pela terra de todos os mortos que ele tinha negado. A última figura da procissão parou diante do fazendeiro ajoelhado. Ergueu as mãos vazias, já tinha despejado a terra, e abriu os dedos na direção do rosto de Ariosvaldo. Uma sede brutal explodiu na garganta do homem. A língua secou, os lábios gretaram no mesmo instante e a saliva sumiu da boca virando pó. Ariosvaldo abriu a boca para pedir água, mas o som que saiu foi um chiado seco de garganta morta. A procissão se desfez na madrugada, as figuras se dissolveram na bruma fria do sertão e o fazendeiro ficou de joelhos na beira do poço morto, com a sede queimando a garganta de dentro para fora. De manhã, os vaqueiros encontraram Ariosvaldo caído na beira do poço. A água tinha sumido por completo. No fundo, só restava terra preta e compacta que cheirava a cemitério. O fazendeiro estava vivo, mas a sede não passou. Bebeu água de outro poço, bebeu leite, bebeu caldo. Nada matava a secura que morava na garganta. Ariosvaldo Catunda viveu mais 10 anos carregando aquela sede eterna que nenhum líquido desse mundo conseguiu aplacar. E o povo de Quixadá dizia que era a cobrança dos mortos por cada gole negado na sexta-feira da quaresma. Água é dádiva que a terra oferece para todos, e quem tranca a fonte para o irmão sedento, tranca a própria salvação. A generosidade custa pouco e rende muito. Mas a avareza cobra um preço que o corpo carrega até o último suspiro. Negar o gole é negar a própria humanidade. Enxuga essa mão suada e gruda nessa cadeira que o último causo da noite traz uma tecelã que pôs a roda para girar na hora errada. E o fio que saiu não era de algodão. Sexto relato. O fio maldito na sexta-feira santa. Senta pertinho do votião, meu povo, que esse último causo da noite é daqueles que grudam na memória e não largam mais. Lá em Resende Costa, nas Minas Gerais, terra de tecelão e de roda de fiar que canta o dia inteiro, no ano de 1943,
vivia a tecelã Firmina Siqueira, mulher de mão habilidosa e cabeça dura. Na sexta-feira 13 de Quaresma, enquanto a cidade inteira cobria os teares com pano escuro em respeito ao luto sagrado, Firmina arrancou a coberta da sua roda de fiar e sentou no banco de trabalho para adiantar uma encomenda de tecido que prometeu entregar no domingo. Quaresma não paga conta, resmungou, e pôs a roda para girar. A roda cantou o dia inteiro. Tec, tec, tec. O fio de algodão saiu fino, uniforme, e Firmina trabalhou até a boca da noite, quando a lamparina começou a falhar e os dedos doeram de tanto alimentar o fuso. Guardou o novelo no cesto, cobriu a roda com o pano escuro de volta e se deitou no catre do quarto dos fundos. A casa ficou quieta, o vento da serra assobiou entre as telhas e Firmina adormeceu com o cansaço pesando nas pálpebras. O som acordou a tecelã no fundo da madrugada. Tec, tec, tec. O coração martelou na caixa dos peitos, querendo fugir da condenação. E Firmina abriu os olhos na escuridão do quarto, o corpo inteiro rígido debaixo do lençol. A roda de fiar estava girando na sala, sozinha, no escuro. O ritmo era o mesmo de sempre. Tec, tec, tec. Mas o som tinha uma gravidade diferente, um peso que fazia o chão de tábua vibrar debaixo do catre. Firmina desceu da cama e caminhou descalça até a porta da sala. Empurrou a madeira devagar e espiou. A roda girava na penumbra, iluminada por um resto de lua que entrava pela janela. O pano escuro que Firmina tinha colocado de volta estava jogado no chão, e o fuso puxava um fio que não saía de nenhum novelo. O fio brotava do nada, do ar, do escuro, da própria noite, e se enrolava no fuso com uma precisão que mão humana nenhuma seria capaz de alcançar. A tecelã deu um passo para dentro da sala. O zumbido da noite grossa invadiu a cabeça expulsando a razão, e os pés de Firmina grudaram no assoalho quando os olhos alcançaram o tecido que se formava na saída da roda. O fio não era branco de algodão, era branco de outra coisa, um branco fosco, sem brilho, com a textura de pano engomado de caixão. E o cheiro que subia do tecido era de flor murcha misturada com cera derretida e um bafo adocicado de corpo preparado para velório. Firmina estendeu a mão e tocou o tecido que se acumulava no cesto de vime ao lado da roda. O toque gelou os dedos na hora. O pano era frio, liso, e tinha a medida exata da largura dos ombros de Firmina. A tecelã puxou o tecido devagar, esticou no ar e o comprimento batia na altura certa, do pescoço até os pés dela. A roda de fiar estava tecendo uma mortalha, a mortalha de Firmina Siqueira. O susto roubou a firmeza do lombo, deixando a mulher frouxa, e a tecelã largou o tecido num espanto que jogou o corpo para trás. A mortalha caiu no chão da sala aberta, esticada, na forma exata de um corpo deitado de braços cruzados, a forma de quem está pronto para o caixão. A roda de fiar acelerou. O tec-tec-tec virou um zumbido agudo, raivoso, e o fuso girava numa velocidade que nenhuma mão viva conseguiria acompanhar. Mais fio saía do nada, mais tecido se formava, e a mortalha no chão começou a crescer nas bordas, ganhando babados, acabamento, os detalhes finos de um trabalho de encomenda costurado por mãos que não pertenciam a esse mundo. Firmina correu até a roda e agarrou a madeira com as duas mãos, tentando parar o giro. A treva escondeu o pecado, mas deixou a cobrança na porta. E a roda não parou. A madeira gelada queimou as palmas das mãos da tecelã, e uma força invisível empurrou os dedos de Firmina para longe do fuso. A roda girava por conta própria, alimentada por uma vontade que não aceitava interrupção, e cada metro de tecido que saía do fuso carregava o cheiro de defunto mais forte, mais denso, mais grudento.
Firmina recuou até a parede da sala e fez a única coisa que o desespero ofereceu. Agarrou a lamparina apagada no canto da mesa, acendeu o pavio com um fósforo trêmulo e encostou a chama na ponta do tecido maldito. O fogo pegou devagar. A mortalha resistiu, encolheu, chiou na beira da chama soltando uma fumaça escura que cheirava a cabelo queimado e a incenso velho. Mas pegou. O tecido ardeu, o fio no fuso se partiu num estalo seco e a roda de fiar travou de vez, parando num silêncio tão brusco que Firmina ouviu o próprio sangue correndo nas orelhas. A mortalha queimou até virar cinza preta no chão da sala. A roda de fiar nunca mais girou. Firmina tentou consertá-la depois. Chamou o marceneiro, trocou o eixo, lixou o fuso, mas a madeira travava toda vez que alguém tentava pôr a roda em movimento. A tecelã vendeu a roda quebrada para um ferro velho de Barbacena e nunca mais fiou na sexta-feira de Quaresma. Em Resende Costa, o caos da mortalha de Firmina passou de tear em tear, e as tecelãs da cidade costuraram uma regra nova no ofício. Na Quaresma, a roda descansa, o fuso dorme e nenhum fio gira até o luto do sagrado passar. O trabalho dignifica a mão que sua, mas tem dia que até a roda precisa parar para respeitar o que é maior que a gente. Quem ignora o sagrado por ganância de encomenda pode descobrir que o próximo tecido não é para o cliente, é para si próprio, no tamanho exato do caixão. Ô minha gente de fé e espinhaço firme, o Votião encerra essa noite com o peito apertado e a voz carregada de respeito. Nessa Quaresma, vocês viram que a ganância trouxe cobrança de sombra, que a profanação acordou madeira que devia estar quieta no altar e que a desobediência pôs roda para tecer o que ninguém encomendou. O sagrado não grita, não avisa duas vezes, cobra no silêncio, na madrugada, no escuro, onde a valentia não alcança. Quem respeita o luto e honra o invisível, dorme em paz. Quem desafia, carrega a marca pesada no corpo e na alma. Se esse caos arrepiou o couro e mexeu com o juízo, deixa aquele like bem dado. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum causo. Escreve ali nos comentários de qual cidade você está vendo o Votião. Fiquem com Deus, meu povo, e até a próxima, gente abençoada.